Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Aqui quem vos fala é o presbítero Naedson Barbosa. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Primeiros Minutos, um devocional da nossa Igreja Assembleia de Deus em Mauá. Conforme os irmãos estão acompanhando o nosso projeto de leitura anual dos textos bíblicos, segue no vídeo os próximos textos que os irmãos irão estudar. Amém? No sábado e no domingo. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma reflexão baseada no livro de Esdras, capítulo 8, versículos 22 e 23. Diz assim o texto bíblico: Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e sua ira sobre todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O contexto dessa passagem é muito interessante. O povo de Israel está voltando do cativeiro babilônico para Jerusalém. Foi autorizado pelo rei. Essa história de Esdras ela é contemporânea à história de Neemias. Então, nesse momento histórico, Neemias já havia voltado para Jerusalém. Estava edificando a cidade, fazendo a edificação física da cidade, reconstruindo os muros. Com ele foram os homens de guerra, com ele foram os homens aptos ao trabalho, aptos a pegar espada. Ou seja, toda essa classe de homens já estavam em Jerusalém. E agora é a vez de Esdras, que não é um homem de guerra, que não é um homem afeito às armas, era um escriba. Juntamente com ele estavam os sacerdotes, que também não eram homens de guerra. E juntamente com eles também estavam mulheres e crianças, e os bens que eles precisariam transportar para Jerusalém. E o contexto vai dizer que o rei Artaxerxes gostava muito de Neemias, gostava muito de Esdras e gostava do povo hebreu, e autorizou a volta do povo para Jerusalém. Ou seja, Esdras tinha todo o acesso ao rei para pedir auxílio, para pedir proteção, porque a caminhada era de aproximadamente 4 meses. Isso envolvia desertos, montanhas, vales, lugares difíceis, salteadores, ladrões, pessoas más que estavam no meio do caminho. E Esdras era presa fácil, com os sacerdotes, com as mulheres, com as crianças e com os bens. Muitos deles, inclusive, ofertas do próprio rei, enviado para a reconstrução de Jerusalém. E Esdras podia pedir simplesmente ao rei auxílio, o rei daria. Mas o texto mostra que Esdras teve uma posição diferente. Ele disse aqui: eu me envergonhei de pedir ajuda ao rei. Por que ele se envergonhou? Porque todos os dias ele falava para o rei: o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é um Deus que protege, o nosso Deus é um Deus que tem as suas mãos estendidas sobre aqueles que o buscam, o nosso Deus ele é contra aqueles que se levantam contra o seu povo. E no momento que mais precisou, no momento onde a realidade se mostrou que era preciso realmente colocar sua fé em prova, Esdras não titubeou. Ele disse ao rei: rei, agradeço, mas eu não vou precisar do seu apoio. Ele abriu mão das armas materiais e foi para as armas espirituais, porque o versículo 23 vai dizer: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então Esdras reúne o povo perto do rio Ava. Em vez de pedir soldados e cavaleiros, ele jejua, se humilha perante o Senhor, pede a Deus proteção para aquela viagem. E o texto vai dizer que o Senhor se moveu pela oração deles, se moveu pela humilhação deles, se moveu pelo clamor, pelo jejum deles e deu a vitória e fez com que eles chegassem em paz em Jerusalém. Eu creio que isso foi um grande testemunho para o rei, para as pessoas que ficaram sabendo desse acontecido, para o próprio povo que estava ali com Esdras e para o próprio Esdras mesmo, porque muitas vezes esses momentos nos fazem crescer na fé. Então a lição que esse texto me traz dessa manhã é que eu tenho que, pela graça do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, lutar para trazer na prática aquilo que eu digo, que eu confesso com a minha boca, aquilo que eu digo que eu acredito, aquilo que eu digo que eu creio, eu preciso trazer na prática. Ou seja, quando a situação se colocar na sua frente de dificuldade, quem sabe hoje Deus vai te preparar uma situação onde a sua fé vai ser colocada em prática, onde as pessoas vão olhar e vão dizer: e agora? O que ele vai fazer? Qual vai ser a postura dele que diz que crê em Deus? Que você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem e a força de Esdras de dizer:
Em nome de Jesus Cristo, eu vou colocar minha fé em prática. Vou usar das armas espirituais, oração e jejum, e o Senhor pode fazer um milagre e mover-se. Olha como o texto fala, o Senhor se moveu e o Senhor pode se mover a seu favor. Glorifique a Deus através da sua vida, em nome de Jesus Cristo, colocando em prática aquilo que você diz, acreditar, aquilo que você confessa com a sua boca e que você crê que é um Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, pedindo graça ao Senhor, para que Ele nos dê graça, força, para que a gente possa viver a prática da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, Senhor. Senhor, que nessas situações que possam surgir no nosso dia, desafios, dificuldades, Pai amado, que possa se levantar, ó Deus, que esse seja o momento da gente colocar nossa fé em prática. Aquilo que nós dizemos que acreditamos, Senhor, que o mundo possa ver as nossas ações de confiança em Ti, de prática de fé, para que glorifique o Teu santo nome. Ó Senhor, nos dê força, capacidade, ousadia, Senhor, para alcançar o sobrenatural, e Senhor amado, e viver aquilo que Tu tem para nós. Assim eu te louvo, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, Jesus.